Então ouça, meu filho na fé. Dizer que há livre-arbítrio para se escolher Deus para a salvação é a maior mentira inventada pelo inimigo, para negar a soberania de Deus, que está expressa claramente em toda a Bíblia Sagrada. Deus é soberano e Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Diga eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Diga mais uma vez, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz a palavra: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quando é que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E é amor, no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Predestinar significa vir aqui nesta terra já com uma marca de um destino. Vir nesta terra já com um destino marcado. É o que aconteceu conosco, amado. Nós viemos nesta terra já com um destino marcado. Este destino marcado para a salvação é só para aqueles que de antemão, aqueles que antes da fundação do mundo Ele escolheu. Então o livre-arbítrio, ou seja, a decisão quanto à salvação no homem é exatamente o oposto à soberania de Deus. A interpretação das Escrituras dizendo que a decisão para servir a Deus e a consequente salvação depende da decisão do homem, se opõe ao reconhecimento dos desígnios de Deus, que é soberano com relação ao mundo por Ele criado, meus amados. É muito importante nós entendermos isso. Não cabe ao homem para se salvar. Não. Veja o que diz Jeremias capítulo 10, 23. Eu é que sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, ou seja, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não sou eu, como humano, como homem, que determina os meus próprios passos. Não sou eu, é Deus. Eu estou aqui lhe mostrando que esta narrativa que foi construída, que o homem tem o livre-arbítrio, a decisão para salvar está na tua mão, está errado, está equivocada, não é certo. Lembre-se que com o pecado do Adão, o primeiro homem, toda a humanidade morreu espiritualmente, inclusive a mim e você. Todos nós ficamos mergulhados em pecados e delitos. E o que diz a palavra em Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, se nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como é que nós poderíamos decidir servir a Deus? Se nós estamos mortos em pecados e delitos, como nós podemos decidir servir a Deus? Há uma vontade em nós? Não. Como é que nós podíamos conhecê-lo, buscá-lo, amá-lo e entregar a nossa vida a Jesus? Como? Amado, um morto tem vontade de aceitar ou não aceitar a Jesus? Não. Um morto tem uma vontade de autorizar a entrada de Jesus no seu coração? Não, não é possível. Enquanto Deus não inclina o coração de uma pessoa para Ele, a pessoa continua cega e incapaz de conhecer a Deus, totalmente destituída da glória de Deus. Não aceita nada relacionado a Deus porque acha que tudo é uma loucura. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Uma pessoa salva não pode dizer maldição Jesus. E nem pode falar contra o Espírito Santo. Aliás, a palavra diz que todos os pecados têm um perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Logo, o pecado contra o Espírito Santo não pode ser feito nem cometido por um salvo. Na prática, pastor, qual é o pecado que não tem perdão? O Senhor está dizendo que é um pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo. Na prática, o que significa isso?
é atribuir uma obra que o Espírito Santo está a fazer e você dizer que é o diabo que está a fazer. Isto é pecado, não tem perdão diante de Deus. Logo, quem não tem esse discernimento só pode ser o filho do diabo. Por isso que Paulo diz que uma pessoa que tem Jesus não pode dizer maldita a obra de Deus. Continuando, a palavra de Deus diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ninguém pode dizer Jesus é meu Senhor, ninguém pode dizer ou pode receber ou confessar a Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo não fizer a obra primeiro de convencimento, o que significa que só eu creio, você crê, receba Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, depois do Espírito Santo ter entrado na sua vida e despertado este desejo de crer em Jesus Cristo. Só depois disso que você pode crer. Por isso que a salvação nunca poderia ser por obras. Porque logo o crédito não seria para Deus, seria exatamente para o ser humano. A honra, a glória, não seria para Deus, seria exatamente para o ser humano. Não é o homem que escolhe dizendo, eu quero Jesus. Não. Ou eu não quero Jesus. Ninguém pode escolher, ninguém pode receber ou confessar a Jesus como seu Senhor, se o Espírito Santo não convencer para isso, meus amados. Se ele não ser habilitado pelo Espírito para isso. Ninguém pode confessar, receber a Jesus, se a ação do Espírito Santo não ser primeira acontecendo na sua vida. Porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. Para ele, é loucura.